segunda parte de nossa aula de hoje, né? Dia 24, está começando a gravar agora, 24 de setembro de 2021. O tempo passa depressa, num instante a gente vai chegar no fim do ano. Depois de setembro, outubro, novembro, dezembro. No instante chega no fim do ano, já está havendo discussão por parte da Pró-Reitoria de Graduação sobre como vai ser o período que vem, viu? Vai ser totalmente presencial ou com restrições. Tem propostas lá. A proposta da PRG seria para ser normal, período normal, como qualquer outro. Agora terei que fazer as devidas adaptações dos ambientes. Sala só na metade da capacidade. Eu quero ver uma turma de 60, a sala teria que comportar 120, né? A cabeça 60. Aí fica... Mas fica complicado, porque nós não temos infraestrutura física para isso. O problema é esse. Nós não temos infraestrutura. Falaram na reunião, uma reunião com o assessor de graduação ontem, e falaram assim, que cada departamento vê como é que estão as suas condições de sala de aula. O DBM não tem sala de aula. A gente usa do CCEN, usa do centro. Ou de outros, quando as disciplinas são para outros centros. Aí, a mesma história, a gente não tem. Acabou. Vamos começar a apresentar aqui agora. Compartilhando. Vamos voltar aqui. Está aqui a química desse slide. Já a gente vai ver que hoje mesmo vamos começar o século XIX, aí vai ter evolucionismo, não hoje, mas vai ter evolucionismo, Lamarck, Darwin e outros, né? O período final do século XIX também foi muito... No final das contas, do século XVIII, então, a gente está encerrando, é um século que surgiu a química. Por isso eu estou falando a química, né, como ciência. A química é estabelecida como assim, ciência, apesar de que ainda levou muito tempo para se desenvolver. O século XIX, que houve... Então, a partir do século XIX, eu vou dar mais ênfase na biologia mesmo. Certo? A gente viu na aula passada aquele debate de geração espontânea entre Miriam e Spallanzani, que a biologia não existia como ciência. Não havia biologia como ciência, né? No século XVIII, e XIX ainda é meio capenga. Viu? E, no final das contas, falando no sentido de paradigma das ciências naturais, ciências naturais só adquirem um paradigma único no século XX, quando a química, de fato, em termos de teorias, se junta à física. E, na realidade, foi preciso a física mudar com a teoria quântica ondulatória para haver uma formação de um paradigma único. Falando a palavra paradigma no sentido de Thomas Kuhn. Um paradigma só. Certo? Porque ao longo do século XIX, o século seguinte a isso aí, tinha muita gente que criticava a química, que ela deveria ser menos descritiva, porque, na realidade, e partir para leis como era da física, leis matemáticas,
de relações matemáticas entre grandeza, ela deveria ser matematizada. Isso nunca aconteceu, de fato, essa matematização como é a física, daquela forma da física. Né? A matematização da química é da quantificação, né, das massas, temperaturas, esse tipo de coisa. Enquanto que da física é outra. Um momento, tá, pessoal? Tocaram a campainha e eu estou sozinho em casa. Espera um instantinho. Voltando. Não, continuando. Eu estava dizendo para vocês que a química realmente só se uniu com a física quando a física se transformou na mecânica quântica ondulatória. Que aí sim, com a mecânica quântica ondulatória, de fato se explica como é que um átomo se une ao outro, formando os compostos, como é que, com a natureza dos átomos, começa realmente a se explicar. E, consequentemente, há uma união do conceito de átomo com de elemento químico, só com a mecânica quântica ondulatória no século XX. Século XIX, não. A teoria de Dalton não deu certo, em outras palavras, e nunca foi verificada experimentalmente, e quando começa a verificar a existência de átomo, se vê que ele é totalmente diferente. Meu professor de filosofia, que também era de história da ciência, ele dava essa abordagem no ensino médio, perguntou assim para a gente, que a teoria de Dalton tem em comum com a teoria atômica moderna? A palavra átomo. Mas não tem nada a ver a teoria de Dalton com a teoria quântica ondulatória. E a teoria quântica ondulatória é muito difícil, mas muito difícil mesmo. É um nível de matemática muito avançado, é contraintuitiva, é o auge da matematização ali. Relatividade, quântica ondulatória. É o auge, porque ali o mundo do átomo é algo tão à parte da nossa escala de tamanho, de fato é como a matéria consegue se organizar naquela escala, a escala atômica, que acaba tendo processos lá que são muito contraintuitivos, são muito diferentes dos macroscópicos. Olha, no final das contas, nossos sentidos surgiram por evolução biológica, como animais, né, para a gente lidar com a natureza. Para um primata é útil enxergar cor. Mas o primata não precisa ter ecolocalização para sobreviver como um morcego. O primata, no nosso caso, pelo menos, a gente não precisou tanto do olfato, mas precisou.
Em outros animais precisam mais de olfato. Então, o que eu já falei para vocês, o qualia, de enxergar a cor, isso cor não existe no mundo, na natureza. O que a gente chama de cor é algo que está dentro da nossa cabeça, em outras palavras, né? O qualia é algo que está dentro da nossa cabeça. É uma representação virtual do nosso cérebro. Nosso cérebro cria uma representação virtual do mundo. E é lógico que existe alguma correspondência com isso, mas sem audição, por exemplo, não existe som, e sim apenas ondas elásticas se propagando pela matéria. Mesma coisa, ondas eletromagnéticas, não é? Ondas eletromagnéticas não é cor. Até porque o que a gente chama de cor tem uma faixa bem restrita de ondas eletromagnéticas. E assim vai, né? Então, realmente, os nossos sentidos têm uma correspondência para a gente lidar com o mundo, sim. A gente consegue ver profundidade, a gente consegue percepção, mas o cheiro de algo sendo agradável ou desagradável não tem nada a ver com o que provoca o cheiro, que é uma molécula. Tem nada a ver que eu falo o ser desagradável, o ser agradável, mas por questão de evolução, né? Se algo tem um cheiro desagradável, ele tem o potencial de ser danoso. Carne podre, para a gente é extremamente desagradável, mas muito mesmo. Para um abutre, para um urubu, não. Vamos lá. Voltando aqui, o que eu estava querendo dizer é que realmente um mundo subatômico é totalmente estranho. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas foi quando a química se juntou com a física. Na realidade, a física se juntou com a química. Aí dá para explicar ligação química, reação química. E tudo aquilo que a gente vê na química só foi possível no século XX. Então, a química daqui do século XVIII é apenas ligação que, para mim, spam suspeito. Mesmo sendo um número daqui. Mas ele está configurado para detectar quando é robô. A batalha final contra o flogisto. Em 1777, Lavoisier publica trabalhos criticando abertamente o flogisto e mostrando todos os pontos falhos e começa uma refutação do flogisto. Começa aqui e muita gente não aceita o trabalho do Lavoisier. Em 1885 ainda está nessa crítica. Com todas as evidências, muita gente se apegou ao conceito de flogisto. Em 1785, ficou décadas para se mudar isso. Como falei para vocês, o Priestley morreu em 1804 e acreditando no flogisto. Virou religião, né? Eu já falei um bocado de coisa sobre o que aconteceu, que vai contra o flogisto, mas ele viola o princípio de conservação das massas, e é possível explicar a combustão baseado nas reações, analisando os compostos e elementos presentes. E não há evidência nenhuma da existência do flogisto. Certo? Não há evidência nenhuma. Faz parte também das críticas epistemológicas, porque é aquele tipo de explicação vazia. Afinal das contas, o que é a combustão? A combustão é o processo de liberação do flogisto. E o que é o flogisto? É o que é liberado pela combustão. Não vai a lugar nenhum esse tipo de explicação. Certo? É um tipo de explicação que tem esse defeito lógico. Também tem um defeito lógico nela. É como que a explicação, o que é combustão? Liberação de flogisto. E o que é flogisto? É o liberado pela combustão. Porque não consegue. Cria circularidade lógica, né? Vai de um canto e volta.
E não há evidência que ele exista, ninguém demonstrou a existência dele, e é possível explicar de outra forma. Então, na realidade, Lavoisier, a gente pode dizer assim, ele não refuta o flogisto, ele apresenta uma explicação baseada nas evidências empíricas, nas evidências experimentais, mostrando que flogisto não é necessário para explicar, certo? Já vou mostrar a primeira explicação dele. E como é no método experimental, a existência é algo, o ônus da prova cai sobre a existência, certo? Você tem que demonstrar a existência. Quando não se demonstra, é feito fantasma, né? Não se pode demonstrar a inexistência, não pode. Isso não dá, não tem como provar a inexistência. Do mesmo jeito que força vital, ali naquela época de Spallanzani, como é que ele ia provar algo que não existe? Inexistência não se prova. Né? Só se mostra que quem que tem que mostrar a existência é quem está endossando aquele conceito. Então, nunca houve evidência da existência do flogisto, foi sendo abandonado a partir dessa época mesmo. Cada vez mais foram aderindo ao resultado de Lavoisier e o flogisto foi sendo abandonado, certo? Do mesmo jeito que o aristotelismo foi sendo abandonado também. Para a química, Lavoisier tem muito do que foi Galileu, né? Um grande fundador e organizador da química. A química já existia, mas ele que tornou-a uma ciência natural, né? Mesmo, usou o método experimental. Primeira explicação de Lavoisier sobre a calcinação, certo? Que ainda usa o calórico. E ele faleceu antes de se abandonar o conceito de calórico, certo? Porque calórico era relacionado à temperatura e não a uma substância. Porque você achava na época que o calor fosse uma transferência de calórico e algo mais quente passando para o mais frio. E isso, no final do século XIX, se viu que também, do mesmo jeito, não existe. Porque quando dois metais frios se atritam um contra o outro, provoca o aquecimento em ambos. Porque no século XIX é que se formulam os princípios da termodinâmica. Um deles, transferência de calor, outro da entropia e conservação da energia. E que o calor tem a ver com a agitação das partículas, das moléculas, dos átomos, o que fosse dos corpos. Quanto mais agitado, maior a temperatura, quanto maior a agitação, né? Então, mas vamos lá. Primeira explicação sobre a calcinação. O metal com aquecimento perde calórico, ou seja, ele vai esquentando, vai liberando calórico. E entra um princípio acidificante do ar. Por que princípio acidificante? No começo, Lavoisier chamava de princípio acidificante do ar, porque o que estava presente no ar, que ainda não se tinha identificado, provocava reações que levavam a compostos ácidos na época. Então, ele chamou de princípio acidificante do ar.
o princípio acidificante foi mudado de nome para princípio oxigênio, que significa acidificante em grego. E depois identificado com o gás, né? Batizado de oxigênio, sendo o mesmo ar do fogo de Scheele e ar desflogistificado de Priestley. Aí depois se identifica que é o gás, ou ar, que era o desflogistificado de Priestley, o ar do fogo de Scheele, que está presente na atmosfera e se combina com o metal formando a cal, ou seja, formando óxido. E o nome oxigênio foi Lavoisier que batiza, que vem de gerador, significa gerador de ácido. Apesar de dos óxidos não serem ácidos, né, mas esse conceito de ácido, óxido, sal e base, né, ácido, base, sal e óxido, é só do século XIX, né? Depois, como eu coloquei, Lavoisier não provou que o flogista não existe, e sim deu uma explicação mais adequada ao fenômeno baseada em evidências experimentais. Do mesmo jeito, a gente vai ver que nunca se prova, nunca se refuta a inexistência. Não dá. Quando um religioso fala, a ciência provou que Deus não existe, e nem a ciência não pode provar. O método naturalístico não prova a inexistência. Só poderia provar a existência. É uma questão de método. Vocês imaginam que... Né, eu não sei explicar direito, mas o que é provar a inexistência? Isso é possível? Ai, tem que bloquear. Isso é uma vibração. Certo? Não se prova a inexistência. Não... Continuando, entrando no século XIX. Continuando aqui. Vamos lá. Começando no século XIX, que... sim. Depois eu explico, ele vai mais para o final, viu? Depois eu acerto isso com o Rômulo, tá? Depois fica mais para o final. Eu coloquei... Depois eu explico direito. Não sei se ele vai dar para assumir, mas deixa. Deixa, porque é uma história longa. Professor Rômulo Nyamoca Zarate. Ele é peruano. Vamos, continuando aqui, século XIX, pessoal. Ele é quando como se diz, surge a ciência mesmo. Você pode notar que ciência, como área do conhecimento humano, é extremamente recente. É muito nova. E olha lá que tem autor que considera só o século XX. Mas o que diferencia o século XIX foi a tecnologia, que realmente surge a aplicação técnica de princípios naturais, aplicação técnica direta. Isso é um diferencial, certo? E vamos lá. Vou começar aqui apresentando o slide desse aqui mesmo. Pronto. Eu achei essa charge bem
fazer uma comparação de como ainda era a mentalidade do cientista no século XIX. Eu devo encontrar uma explicação para este fenômeno a fim de compreender verdadeiramente a natureza, o que é. Ou seja, a preocupação do cientista do século XIX é a do filósofo. E hoje em dia, realmente, muito cientista tem a mentalidade do filósofo, que quer entender a natureza, que é aquela mentalidade do filósofo natural, e que escolheu a ciência como o seu meio de buscar esse entendimento, aceitar a ciência nisso. Mas hoje em dia tem muita coisa. Você fazer uma crítica, né? O cientista do século XXI. Eu devo obter o resultado que se encaixe na minha narrativa para que eu possa submeter o meu artigo na Nature. A preocupação com a produtividade está muito grande. Muito grande, porque o currículo é analisado pela quantidade de artigos que se publica. Né? Hoje em dia, para se conseguir financiamento, para se conseguir reconhecimento, tudo isso, né? Tem que publicar. E na Nature, então, ou Science, não poderia publicar ali, imagina publicar vários artigos na Nature. Nossa, a pontuação do currículo vai lá para cima. Né, a Nature e a Science tem os maiores qualis, né, um fator de impacto. Todo mundo lê a Nature e lê a Science. Você tem acesso a uma das duas. O artigo do Watson e Crick, de 1953, foi publicado na Nature. Então, hoje em dia, talvez seja mais difícil. Mas vamos lá. Falando que a competitividade é muito grande, até no Brasil. E a gente com estabilidade, etc. Imagina Estados Unidos e Europa. Estados Unidos, Europa e Japão. E agora acho que é China também, né? Como é que é se manter no meio acadêmico dentro da pesquisa científica? Não é simples, não. Então, a pessoa acredita. Só falando uma crítica, fazendo uma crítica atual, a pessoa pensa, um pesquisador, né? Tem uns que aprendem a estratégia para a publicação do artigo. A escolha de palavras-chave, a elaboração do resumo e como apresentar o seu resultado, justamente para encaixar na narrativa ali, para dar uma clareza narrativa ao que ele está publicando. Não iriam fazer de jeito nenhum que Mendel fez na época dele. Mas vamos lá. Século XIX. O pessoal ali daquele livro chama realmente a Belle Époque, época da ciência. Do século XIX. Né? Uma coisa que aconteceu por conta também do desenvolvimento tecnológico foi a crença que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade. Só seria uma questão de tempo. Já estamos em 2021. Eu pergunto para vocês, a ciência resolveu todos os problemas, inclusive sociais? Não, porque tem outras coisas. A economia se desenvolveu a ponto não, tem outras questões de psicologia, de grupo, chamada, né, psicologia social, política, outras coisas. Não é que atrapalhem, mas também a ciência tem seus limites, inclusive tecnológicos. Né? Porque você achava que era inconcebível manter. Por exemplo, era inconcebível no século XIX uma teoria com a mecânica quântica ondulatória ou relatividade de Einstein. E a relatividade de Einstein, por exemplo. Coisas inconcebíveis para a época. Porque no século XIX tem o auge do pensamento também
da física clássica newtoniana. E a física clássica newtoniana leva a um determinismo físico, digamos assim, quando ela é levada ao extremo, que bastaria conhecer os fenômenos que seriam todos eles, que seria possível. Por exemplo, um extremo disso seria que é chamado determinismo mecanicista, que era possível calcular o futuro, todos os eventos futuros, se você conhecer tudo que existe no presente. E o que o século XX mostra é que isso não é possível. Esbarra nos nossos limites e nos limites da própria natureza. Afinal das contas, o que são as leis da natureza? Já o século XX já mostra que as leis da natureza, na realidade, são relações geradas de grandeza, né, como massa, velocidade, etc., temperatura, né, mas relações que são geradas a partir das forças fundamentais da natureza. São 4 forças fundamentais, né? Gravitacional, eletromagnética, falando da mais fraca para a mais forte, em ordem de bilhão de vezes. Gravitacional, magnética, força nuclear fraca e força nuclear forte. Por que um núcleo não se desintegra? Por causa da força nuclear forte, que é mais bilhões de vezes maior do que a eletromagnética. Por que as cargas positivas dos prótons não se afastam uma das outras? Porque a força nuclear forte mantém os prótons unidos entre si. Aí tem os gluons, os prótons são formados de gluons e quarks, que são prótons, não é nem partícula subatômica, né? Não é nem partícula quântica. Tem coisa, eles são formados por coisas. Esse é um defeito lá da teoria de Dalton, é que a teoria dele não explicava a variedade de elementos, dos chamados elementos químicos, que na época dele já eram mais de 30 classificados. Hidrogênio, oxigênio, ferro, carbono, eram mais de 30. Certo? Como é que é a variedade se o átomo é indivisível? Não tem coisa que permita a combinação entre eles para gerar a diversidade de elementos químicos. Então, ter diversidade já sugere que teria coisa menor, combinando entre si. Mas vamos lá. Visão geral do século XIX. Consolidação da ciência experimental. O método experimental, de fato, é consolidado no século XIX. No século XIX já não se aceitava hipóteses não comprovadas como se fosse teoria, como foi o flogisto. Uma teoria como o flogisto, no século XIX, já não seria aceitável, porque não tem verificação experimental. Do mesmo jeito que Dalton não teve verificação experimental e não foi aceita. Coisa que eu não sei se o livro de química do ensino médio falam, porque ele sempre fala na teoria de Dalton, depois o de pudim de passas, de Thomson, depois de Rutherford, certo? Mas nunca, eu não sei se eles enfatizam isso, que a teoria dele nunca foi aceita pela comunidade científica. Quando falavam de hipótese, certo? Então, porque é uma teoria sem a verificação experimental. Era só para explicar o que são os elementos químicos. Mas tá, cadê o átomo? Não tem uma demonstração da existência. Certo? Outra coisa, tecnologia, que você coloquei aqui. Certo? Eu tinha falado para vocês. O princípio da indução de indução eletromagnética de Faraday foi descoberto em 1930. O primeiro protótipo de motor elétrico desenvolvido por ele foi em 1931, a partir desse princípio. Aplicação técnica de um princípio científico ou um princípio natural.
Isso é a tecnologia. Agora a vida não tem mais, não é só a técnica, e sim a tecnologia. E a tecnologia, a partir do século XIX, começa a andar de mãos dadas com a ciência. Tem filósofos da ciência contemporâneos, a partir do final do século XX, tem uns filósofos da ciência que, como Hugh Lacey, que é um australiano, que chamam de tecnociência. Chamam nem tecnologia, nem ciência, e sim tecnociência, porque não se faz tecnologia sem ciência e vice-versa. Não existe ciência sem tecnologia. As duas coisas estão juntas desde o século XIX. Toda a nossa ciência é dependente da tecnologia. E a tecnologia também. Então, como é uma coisa só, ele chama de tecnociência. Certo? E teve outra coisa que se consolida no século XIX, que é o capitalismo. E capitalismo europeu, né? Agora, os Estados Unidos estavam na mesma época. Eles estavam, digamos, igual com... E o Japão foi no final do século XIX, né? Segunda metade para lá, ele se moderniza, certo? E é principalmente só o Japão, Europa e Estados Unidos, que são os países que estavam, durante o século XIX, que estavam em igual desenvolvimento. Eu coloco isso aqui, o capitalismo e o imperialismo, também junto, porque, e ciência, justamente, tudo aqui estava tudo em mãos dadas. Para gerar a segunda revolução industrial, teve que ter riqueza, certo? Teve que haver concentração de riqueza. E isso só foi possível por causa do capitalismo e imperialismo, certo? Só foi possível por conta e o modelo que os Estados Unidos, o modelo social que os Estados Unidos adotaram no começo do século XIX, com aquela expansão territorial deles, que foi realmente fracionar duas coisas, principalmente. E depois disso houve desenvolvimento industrial, mas foi fracionar duas coisas: posse de terra e sistema bancário. E isso, justamente, a base do sistema capitalista é o sistema bancário, né? Banco que empresta esperando obter lucro. O Yuval Harari que fala assim, que cita assim. E numa entrevista, ele fala isso no livro Sapiens, que correlacionando tudo isso também. Ele mesmo fala dessa história, que se não fosse o imperialismo, capitalismo europeu, e depois que os americanos também pegaram, e um pouco depois foram os japoneses, não haveria a expansão científica que teve. Para o bem e para o mal, justamente esses países que tiveram essa mentalidade do domínio a partir do conhecimento, controle da natureza e domínio de outros povos. Porém, eles que investiram na pesquisa científica. E o conhecimento científico permite a tecnologia, que é o controle da natureza, a aplicação desse conhecimento na tecnologia. E como eles tinham poucos recursos naturais, como eles tinham carência de recursos naturais, uma coisa que eles fizeram foi controlar comercialmente e politicamente outros povos, né? Que estavam mais vulneráveis, porque
não tinha um exército e o desenvolvimento tecnológico, exército, marinha, força armada de uma Inglaterra, certo? Então, ou eles controlavam comercialmente, feito a América do Sul, Brasil, Argentina, depois Uruguai, Chile, ou politicamente mesmo, estabeleciam lá, porque, como na África, na Ásia, como na Índia. Olha, isso é um tipo de imperialismo que foi baseado nesse controle, a partir de conhecimento. É diferente do imperialismo da antiguidade. O imperialismo da antiguidade era uma expansão territorial por conquistas militares. Aquele reino tinha o reino tinha lá um território dominado por um rei ou por um imperador, por seja o que fosse, e brigava com os vizinhos, ganhava e anexava território. O imperialismo romano foi dessa forma. Expansão territorial a partir de conquistas militares. Depois entrava em acordo com os vencidos, foram entrando em acordo vencidos, etc., foram ficando mais fortes, e isso gerava escravos, essas derrotas militares escravizavam os homens, né? E era mão de obra baratíssima, então todo o Império Romano foi baseado toda a construção, como o Coliseu, toda Roma antiga foi baseada no braço escravo, né? Tem autor que diz que como é a matriz energética do Império Romano era braço escravo. A matriz, como do mesmo jeito que a matriz energética no século XIX foi o carvão, no século XX, petróleo. Ainda hoje, né? Está se querendo mudar. Então, é lógico que toda matriz energética pode entrar em colapso. Foi o que aconteceu no Império Romano também. Houve um colapso. Vários fatores, mas também um colapso dessa matriz energética. Não conseguiram mais estar conquistando povos, que o Império foi tão grande para a época, que eles não conseguiram mais conquistar povos militarmente para servir de escravos. E já foi havendo muita revolta de escravos interna. E isso foi enfraquecendo. Daqui a pouco aconteceu o contrário. Povos como germânicos que dominaram militarmente os romanos. Aí entraram em colapso, né? E o que o nazismo, que Hitler queria fazer na Segunda Guerra Mundial, era repetir o Império Romano, coisa que não daria certo de nenhum. Insustentável. No mundo já do século XX, se no século XIX o domínio imperial, o imperialismo europeu, era a partir, eram lugares totalmente diferentes. A Inglaterra dominava um monte de colônias ao longo do mundo e mantinha esse controle, e não por expansão territorial a partir dos vizinhos, né? Mantinha o controle porque justamente eles escolhiam que povos eles iam dominar politicamente, lá com o governo, ou só controlar o comércio, a partir de acordos comerciais. E isso a partir de conhecimento. Uma coisa que vou falar para vocês, eu citei a Índia, certo? Antes da Índia ser dominada pelos ingleses, eita, de novo, hoje está fogo. Espera aí um instantinho. Deve ser o porteiro de novo, entregando correspondente.
Olha, na Índia, antes de haver o domínio político mesmo, lá no século XVIII, eles começaram a enviar expedições de estudos, sobre a natureza, recursos. Eles procuraram conhecer a história. Isso foi comum no imperialismo, e a Inglaterra se deu bem por conta disso. Essa postura de conhecimento é poder. Antes de dominarem, eles tratavam de conhecer. Expedição como a de Darwin mesmo, do Beagle, que começou em 1822. Eles fizeram um monte de esse tipo de expedição, em que ia um naturalista, podia ir um historiador também, e entre outras coisas. E o Beagle tinha missão militar também, missão da Marinha, que era fazer medições exatas para cartas náuticas das longitudes. Então, a postura que quem foi bem, a Inglaterra, o Reino Unido foi mais bem sucedido nisso. Essa mentalidade vem lá desde 1500 e tanto, lá com Bacon, que saber é poder. É o poder a partir do conhecimento. Certo? E isso levou ao capitalismo, ao imperialismo também, é o poder a partir do conhecimento. Antes deles dominarem a Índia, eles fizeram uma avaliação muito grande de como é que era a política no lugar, como foi a história, e recursos naturais. E antes deles ocuparem, houve um controle comercial de uma companhia particular que tinha exército e tudo. A Companhia das Índias Orientais controlava a Índia. Uma companhia comercial, no século XIX, controlou a Índia politicamente. Depois, houve a ocupação governamental mesmo. E a Índia virou uma colônia. Então, ela foi sendo dominada aos poucos, até virar colônia mesmo. Certo? Mas... Professor? Oi. Só para avisar, a Maria Eduarda falou aqui no chat que, infelizmente, ela vai ter que sair, que vai ter uma consulta de tarde. Certo. Vai pedir para avisar. Tá, obrigado. Sim. Então, o tipo... o nazismo lá no Hitler, já no século XX, quer repetir o tipo de império. Você pode ver que aquilo está fadado ao fracasso, porque ele não era algo insustentável. Está controlando militarmente os vizinhos, se expandindo. Tem uma hora que a bolha estoura, né? E querer mais e mais, ele queria controlar o mundo, pelo jeito, porque ele não ia parar nunca. Se ele tivesse cabeça no lugar, ele teria parado sem atacar a União Soviética, feito acordo com a Inglaterra e ficar controlado só ali. Parado quando sabia que ele não ia ter mais como sustentar. Pelo menos dado uma pausa, né? Mas foi. Aí não, é outra história. Mas era já algo insustentável, até porque dentro do capitalismo moderno... Olha, o capitalismo moderno, já no século XX, hoje mais ainda, a gente pode movimentar bilhões, certo? De qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Transferir dinheiro, comprar títulos de tesouro de um país que a pessoa está imaginando que vai crescer, certo? E o capitalismo depende disso, expectativa futura. E isso depende do quê? Confiança e segurança. Tem que ter segurança para ter confiança, né? Então, já no século XIX já era assim, XX, mas hoje em dia, então, nem se fala. E você pode dizer, não, e o socialismo? Olha, o capitalismo não é perfeito, o socialismo também não, mas o socialismo politicamente deu errado. Eu não vou aqui discutir certas coisas, nada, mas o capitalismo também não é perfeito,
se teria que ter outra coisa, porque os socialistas esquecem. Olha, nunca teve o conceito de Marx nunca foi colocado em prática. Digamos assim, a União Soviética nunca deixou de ter um sistema capitalista, um capitalismo de Estado, mas era um capitalismo, certo? Nunca recusaram dólar, nunca recusaram moeda nas transações comerciais, né? Porque o Marx queria, o comunismo seria, na realidade, os meios de produção de riqueza serem públicos e não estatais. E não esse controle do Estado. Tudo. E se esquece que Estado tem os dirigentes, né? Então, aí é o ponto fraco, né? O Estado não é um Deus. Não é um... Existe dirigente. E... Não, vamos lá. O Yuval que fala, falando aqui em capitalismo, mas vamos, que fala o seguinte, e cita um exemplo, de acordo com a lei americana, certo? Com a lei americana é possível fazer o seguinte, você suponha que uma pessoa, um construtor, por exemplo, que é um construtor, tem um lucro, recebeu $1 milhão. Ele vai lá e aplica esse dinheiro no banco, guarda o dinheiro no banco, $1 milhão. Aí temos a gente tem, por exemplo, uma pessoa que quer montar uma doceria, mas tem que pegar dinheiro emprestado para fazer isso. Aí ela vai lá e vai lá fazer uma avaliação, procura o construtor para fazer, esse mesmo construtor para fazer para construir. Aí esse construtor pede $1 milhão. Construir o prédio e deixar tudo equipado, $1 milhão. Ela procura um banco e pede um empréstimo de $1 milhão, dando como garantia a própria construção. Aí, ela pega esse $1 milhão e dá para o construtor. Pega do banco, o banco aprova o empréstimo e dá para o construtor. Qual é o saldo da conta inicial desse construtor? Não está zero, porque tirou $1 milhão e botou, e o banco emprestou. Continua $1 milhão. O banco está se responsabilizando para manter $1 milhão lá na conta. Mesmo tendo emprestado $1 milhão que ele tinha para a dona da doceria, do restaurante, o que quer que ela contratou. Aí esse dinheiro vai lá, é emprestado para ela, e ela paga esse mesmo construtor, esse $1 milhão, mas dá problema aí na construção, há uma série de problemas e fica mais caro. Aí diz que tem que gastar mais outro $1 milhão. Aí ela vai lá e justifica e apresenta os seus planos para o banqueiro, para o banco, que pede mais $1 milhão. Aí ele dá para ela de empréstimo mais outro $1 milhão, que ela dá para o construtor para construir lá o negócio para ela. Aí nisso vai. Qual é o saldo do inicial do construtor? Continua $1 milhão, sendo que o banco já tirou $2 milhões. Da onde? Na realidade, esse dinheiro não existe. Está tudo em expectativa futura para ela pagar o empréstimo, pelo que ela ganhar concretamente. O que tem de concreto é a doceria que está sendo construída e que se espera dar lucro. E pela lei americana, ela pode fazer isso 9 vezes, viu? Para cada $1 milhão de concreto que se deposita no banco, o banco pode disponibilizar 10 vezes mais ou 9. Sei que é um valor assim.
Isso poderia se repetir um bocado de vezes. É dinheiro que não existe. É expectativa de ganho futuro. Simplesmente não existe. É virtual. Né? Os bancos são permitidos, pela lei americana, de disponibilizar para cada dólar, disponibilizar nota, virtualmente. O capitalismo funciona assim. Dinheiro futuro. Ganho futuro, que se pensa no futuro. E não que exista lá concretamente, como era na antiguidade. O pessoal era ouro, prata, mas era coisa concreta, mesmo que simbólica, mas era coisa concreta, que tinha que existir de fato. Esse sistema do capital, que é algo simbólico, capital é puramente virtual, digamos assim, que se espera no futuro. Mas vamos lá. Comte, Auguste Comte, nascido em 1798, falecido em 57, certo? Viveu um período bastante conturbado na França, certo? Teve o final da Revolução. Ele já não pegou a Revolução Francesa, mesmo, mas teve as guerras napoleônicas. Isso aqui é um quadro pintado de uma cena daquela revolta de 1948, que aí teve Napoleão III, que era sobrinho que toma o poder, depois ele perde, acho que em 1948 ele perde. Então ele viveu um período muito conturbado, certo? E vou ver o que eu coloquei aqui. Da França, e ele teve que abandonar a escola para isso. Olha, eu estou enfatizando Comte, certo? Porque a escola filosófica que ele estrutura, ou funda, ou a influência dele foi muito grande entre os cientistas, porque foi a primeira escola filosófica declaradamente cientificista. Que conhecimento válido é aquele conhecimento que é chamado de positivo. E conhecimento positivo é o conhecimento baseado em verificações experimentais de hipóteses, ou seja, hipóteses devidamente comprovadas. Esse é o conhecimento válido. Tudo mais, religião, metafísica, tudo mais, se não der para verificar, não tem validade. A gente não pode saber se é verdadeiro ou não. Religião. Então, a primeira é filosofia, a escola filosófica declaradamente cientificista. Certo? Conhecimento só o científico. Mas temos antecedentes que eu coloquei aqui. Tá? Eu tenho colocado antecedentes. A metafísica de Newton já era dessa forma. Quando ele fala das questões metafísicas, certo? Ele dizia que teorias devem ser construídas, devem ser elaboradas a partir de hipóteses verificadas. Newton já dizia isso. E hipótese não fingo, isso já é em latim, é expressão latina. O iluminismo francês foi do século XVIII, é questão social, né? E o iluminismo francês foi um movimento filosófico, social, que uma das coisas era expurgar explicações metafísicas das teorias científicas. Aí Voltaire, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire e outros autores dessa época, né, os enciclopedistas, que uma das coisas que eles era objetivo é expurgar teoria científica ou teoria sobre a natureza não deveria ter explicações metafísicas.
E, para finalizar, Kant. Kant estabelece os limites entre filosofia e filosofia natural, que virou a ciência. O estudo na natureza não era papel da filosofia, certo? O estudo da natureza não caberia à filosofia, e sim, o que caberia à filosofia era metafísica, o estudo das causas primeira. Por exemplo, a metafísica se preocupa em saber o que é a verdade. Isso não é científico, né? O que é a verdade? Podemos conhecer a verdade, já é mais epistemológico. Não. Metafísica, epistemologia, ontologia, que é o estudo do ser, o que é ele ser, ética, estética, metodologia, são questões filosóficas. E muitas delas se relacionam com estudo da natureza, com a ciência, mas se relacionam, mas são como complementares, como a metodologia. Questões metodológicas são questões filosóficas, certo? Que interessam, e mesma coisa epistemológica, que interessam ao cientista. E a ciência é para o estudo da natureza. Então, a partir do trabalho de Immanuel Kant, a gente não tem mais filosofia natural. Estudo da natureza agora, de fato, é papel da ciência. Coloquei aqui. Quase fundamento epistemológico deveria ter a ciência? Essa é a pergunta básica de Comte. Certo? Quase fundamento epistemológico. O que é o conhecimento científico e o que não é? Olha, de 1930 a 42, nesses 12 anos, eu não falei para vocês que ele teve que abandonar os estudos, depois eu esqueci agora como é, ele teve que abandonar os estudos da escola politécnica, por causa das guerras napoleônicas. As escolas politécnicas francesas foram criadas por Napoleão, ali no começo do século XIX. Lembre-se que ele de 1897 a 98 que ele nasceu, certo? Então, por volta de 20 anos depois, ou 18 anos depois, já estavam estabelecidas as escolas politécnicas. E as escolas politécnicas francesas exerceram uma influência que eu vou falar depois para vocês no Brasil. O Brasil, no século XIX, copiava todas as coisas da França, né? Tinha esse costume de copiar coisas da França. Sim. Então, ele teve que abandonar os estudos na escola politécnica, certo? Mas acatava aquela visão daquele estudo de escola politécnica, que eram escolas para a formação de engenheiros. Foi uma estratégia de Napoleão que, para desenvolver o país, ele percebeu que precisava de engenheiros. E precisava não de engenheiros, não de gente formada na universidade, que era uma coisa longa, que tinha muita filosofia, que muita discussão, e sim algo mais direcionado, mais técnico. Então, eles eram como técnicos de nível superior. A gente, até hoje em dia, né, ainda tem muito resquício dessa mentalidade da escola politécnica, que a escola politécnica era para formar engenheiro o mais rápido possível. Então, o cara tinha que saber física, matemática, etc. Foi daí que começou, por exemplo, não se estudava filosofia, uma escola politécnica. Para estudar os princípios de Newton, não precisava ler os textos de Newton. E sim, essa abordagem didática, né? Começou mesmo nas escolas politécnicas francesas. Não precisa. É certo que até hoje em dia Newton está tão longe da gente, certo? Como Galileu, que o físico não lê em Newton, não lê em Galileu. Isso é coisa para a história da ciência, né? Mas mesmo assim,
não li nada sobre o que motivava as questões filosóficas de Newton que ele queria resolver na época. Vamos lá. E o que ele colocou, escreveu 6 volumes do Curso de Filosofia Positiva, Fundamentos Epistemológicos, sendo a continuação e aprofundamento do iluminismo. Ou seja, para ele, como eu falei para vocês, conhecimento válido é o conhecimento positivo. Esse conhecimento positivo é o que a gente pode chamar de científico. De 1851 a 54, escreveu os 4 volumes do sistema de política positiva. Aí ele vai para o lado social. Análise sociológica e proposta da criação da religião da humanidade. Ele tem uma proposta da criação de uma religião. Só que a religião ateísta, eu acho que ele percebeu o valor social de se ter uma religião, de coesão social, de grupo de pessoas se unirem em torno de ideias em comum. Mesmo que essas ideias não aceitem Deus, né? Sejam ateístas. O Brasil tem templo dessa religião da humanidade. E li recentemente na internet que a gente ainda tem um templo em funcionamento, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Templo construído tem. Meio abandonado lá no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. É o mais famoso deles. Então, vamos lá. Depois eu falo dessa religião da humanidade. Estágios, está aqui, está ali, do progresso da humanidade e do conhecimento. Ele considerava que o conhecimento e a humanidade progrediam na direção do conhecimento positivo. O conhecimento inicialmente seria teológico, as explicações seriam com base em deuses, o Deus, em forças ocultas e coisas não observáveis, não verificáveis, seriam. As explicações teológicas, a magia era uma forma de conhecimento teológico. Certo? As explicações metafísicas, aquelas são explicações racionais, mas que não tiveram a devida comprovação, como é a teoria do flogisto. Para ele, aquilo é um tipo de explicação metafísica. Aí, citando exemplo, o que a gente acabou de falar, né? Alquimia, flogisto. E as explicações positivas são teorias baseadas em hipóteses comprovadas. Nada mais século XIX. Né? E ele considerava o grau de complexidade das ciências. Certo? Indo da matemática à sociologia. Isso, na realidade, ele considerava que é o grau também de dependência que uma ciência tem das outras. A matemática é totalmente independente. A astronomia, não, a astronomia primeiro, depende da matemática. A física, das outras duas. Que a física também se propõe a explicar fenômenos astronômicos, né? A química, lembre-se da fisicoquímica, depende da física, depende do resto. Se depende da física, também já é uma até a ordem de que essas ciências vão se desenvolvendo, histórica é essa, né? Só que ele só colocou essas. Não existe sociedade aplicada, não existe mais outras, não. Ele resumiu. Eu não sei se a proposta dele foi questão de resumir, certo? Mas é essa: matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia. Aí não tem psicologia, não tem outras, certo?
que é da mais dedutiva, que é matemática puramente dedutiva, a mais indutiva, que é muito, realmente, fazer deduções de sociologia é bastante complicado. Só se examina casos particulares para tentar generalizar, certo? Sim, o que eu falei para vocês, a proposta de ensino de ciência dele é justamente aquela das politécnicas. Para se ensinar ciências, segundo Comte, a gente teria duas formas. O ensino histórico, vou ver se eu coloquei aqui, não. O ensino histórico, que envolve os textos originais, estudar Newton, no texto escrito por Newton mesmo, ou numa ordem lógica daqueles conceitos já expurgados, já simplificados. E a proposta dele é essa segunda, né? Que é o da Escola Politécnica. O ensino de ciências deve ser a partir dos conceitos de uma forma lógica. E isso influenciou no ensino de ciências até hoje. De um tempo para cá está melhorando, mas na minha época de estudante de ensino médio, os livros não tinham nada, eram puramente positivistas, digamos assim. Não tinham nem contexto. Mal tinham contextos. Ou, por exemplo, química falava fracamente de poluição e coisas sociais. E não existia contextualização. Então, é um ensino de ciências descontextualizado, puramente conceito científico, e ahistórico. Aquilo lá não tem história, não. Aquilo não está fora da história. Ele já está acabado daquela forma. E essa forma de ensinar, gera muito conceito errado, errôneo nos estudantes. O ensino de ciências ahistórico, isso eu enfatizo para o pessoal de licenciatura enfatiza muito mais esse conceito, mas vocês também devem ser vítimas desse ensino totalmente fora da história. Porque uma das coisas é que a ciência passa a ser vista como uma coisa que está fora da humanidade, fora das condições sociais da época, fora. Gera um endeusamento da ciência grande. Parece que a ciência é infalível, é tudo certinho, parece que não houve muitos erros e percalços para chegar ali. Gera uma série de ideias errôneas. Acaba gerando a imagem do cientista como um semideus, algo puro. Se o conhecimento está lá puramente racional, etc., parece que quem gerou aquele conhecimento também é. Nunca cometeu erro na vida. A grande maioria do pessoal que a gente já viu e vai ver cometeu muitos erros na vida, inclusive Galileu, né? Galileu, Lavoisier, tem coisas erradas ali no que a própria tem falhas. Isso se corrige com o tempo. E que vocês viram, né, que o século XVIII, Flogito, você tem um bocado de erro, mas para se chegar aonde a gente está. E ciência é um fruto da atividade humana e tem características humanas também. É só, digamos assim, a elaboração didática desse conhecimento que tem certas características para facilitar a comunicação, certo? E isso era a proposta do positivismo. Olha, eu li dei uma lida, né? Ler mesmo não li. Que ali, para mim, bastava o resumo e algumas coisinhas. Lá em São Paulo, eu vi uma dissertação de mestrado
que justamente falava de ensino de química, que falava disso, que no Brasil os livros de ciências foram adaptações, traduções no século XIX dos livros das escolas politécnicas francesas. É quando surge o livro de ciência no Brasil. Escola Politécnica Francesa. Essas escolas. Então, esses textos secos, ahistóricos, descontextualizados, serviram de base para os livros de ciências no Brasil. Inclusive de química, física, né? Matemática. Por isso que nós somos herdeiros disso. Vamos voltar aqui. Isso aqui é no Rio de Janeiro, bairro da Glória. É um templo positivista. Aqui tá, o que eu peguei, isso foi para o período passado. Aqui os pensadores, volume de conta da coleção de pensadores. Que uma parte dele, aqui é o catecismo positivista. É o catecismo dessa religião. Exposição sumária da religião universal, apresentada sob a forma de diálogo entre uma mulher e um sacerdote da humanidade. Tem até como é que é a organização do templo, como deve ser e o que tem, as imagens e os significados. Aqui tem a organização aqui, a planta baixa, a planta do templo, aqui. É uma religião mesmo, só que é ateísta. Mas como é que uma religião pode ser ateísta? É a questão da congregação. É que o catecismo diz como é que são os cultos, né? As conferências, a primeira conferência, Teoria Geral da Religião. É que ele fala, no caso, peraí, como é a biblioteca, os volumes da biblioteca dessa religião, dessa que coloca nos templos, a biblioteca positivista. Aqui prefácio. Uma boa parte do livro é esse catecismo. A partir, mais da metade é o catecismo. Acho que isso aqui é um catecismo. Acho que ele chegou à conclusão que o ser humano precisa de religião, nem que fosse uma religião ateísta. Então, ela tem rituais, como sacerdotes, como ele deve ser conduzido, etc. Congregação de pessoas que comungam as mesmas ideias e que se reúnem ali para ouvir preleções, seriam discursos positivistas, etc. Mas, falando de teoria geral da religião, qual é o significado de religião para uma sociedade, para que serve? Aqui em cima, ó, o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ordem e progresso. Não é à toa, né? Os militares que proclamaram a República eram positivistas. O positivismo no século XIX, no Brasil, ganhou muitos adeptos entre os militares oficiais, que eram militares com instrução. E e depois no século XIX também, século XX, muitos cientistas, no final das contas, médicos, etc., o pessoal aderiu ao positivismo. E uma questão do positivismo em relação à sociedade, não é à toa que os militares gostaram também. Ordem e progresso, que a progresso seria uma consequência da ordem. Né? O progresso como consequência da ordem. Então, a sociedade tem que ser ordenada. Em outras palavras, essas ideias de Comte é o que a gente chama de direita hoje em dia, né? Não era chamado de direita, mas
Eles têm ideias à direita no espectro político. É bem diferente de Marx. Bem diferente de Marx. Não vai dar tempo, mas vamos lá. Isso já é um outro ponto. Concluindo ali, né, que ele, no caso, o espectro político é à direita. A ordem, progresso na toa que muitos militares aderiram às ideias dele. Mas vamos lá. Mudando um pouco do assunto, eu vou retomar esse assunto no ano que vem, antes de falar em Lamarck e outras coisas do século XIX, no estudo da natureza, principalmente dos seres vivos, houve muita influência do organicismo. Certo? Muita influência do organicismo. E o organicismo convive bem com o positivismo. Certo? O organicismo é compatível. Sim. Porque o organicismo considerava a natureza como um grande organismo. E o que significa organismo? É o conjunto harmonioso regido por leis da natureza. Então, eles, no final do século XVIII, se começou a abandonar a ideia de natureza como uma máquina e passou a ser vista como um organismo. Que as leis da natureza geravam harmonia. Certo? Geravam harmonia e havia uma harmonia interna, certo? Que fazia, por exemplo, com que um ser vivo tivesse a manutenção da sua ordem interna. E tendia à manutenção. Se ele se cortava, aquilo cicatrizava. Doença, ele tinha princípios curativos próprios para restaurar a saúde. E assim ia. Uma das primeiras correntes a fazer essa crítica foi a Naturphilosophie alemã, que criticava o mecanicismo, como Comte, que foi principalmente um filósofo e um escritor, né? Schelling tinha uns filósofos alemães no final do século XVIII que faziam essas críticas, assim, de cabeça. Mas eles influenciaram outros pensadores, inclusive Lamarck. Certo? O conceito de conservação de energia tem uma ideia organicista aí, uma influência organicista, com o abandono de se encarar as coisas como uma máquina, certo? Se passa a ver como resultado das leis da natureza, né? Então, se procurou, algo que nem vai ficar mais claro para vocês, tá? Só estou apresentando um pouquinho agora. Se procurou um princípio não material, como é o da conservação da matéria. A conservação da matéria ainda tem muita influência. O trabalho de Lavoisier ainda tem muita influência do mecanicismo. Certo? Para Lavoisier, por exemplo, como ainda tinha influência mecânica, ele considerava que um elemento, ao se combinar com o outro, haveria uma combinação das propriedades, mecanicamente. Mas você lembre-se que cloreto de sódio é um composto feito pela combinação de um metal que explode em contato com água e de um gás venenoso, que é o cloro. Então, para vocês verem que o cloreto de sódio não tem nada a ver nem com sódio, nem com cloro. Certo? Para o pensamento mecanicista é muito difícil de encarar isso, né? De aceitar isso. Né? Então, eles procuraram, a partir do desenvolvimento da termodinâmica, fazer o que regia a natureza a partir dessas leis, qual seria
a propriedade que seria conservada. Aula que vem fala melhor. E chegou-se a conceito de energia, algo que não material, como a capacidade e realização de trabalho de um corpo. Mas vamos ver que a teoria da evolução de Lamarck, na aula que vem, é organicista. A teoria celular começa como organicista. A teoria celular, no século XIX, é organicista. E a ecologia também, certo? Porque na teoria da evolução de Lamarck, vocês vão ver mais explicado que aquelas 4 leis de Lamarck, aquilo tem são leis no sentido organicista, que são ajustam o ser ao seu meio, levando a transformações dele. Enquanto que Darwin não tem nada de organicista. Seleção natural, aí já não é mais. Certo? Da onde ele tirou aquelas 4 leis, a gente vai discutir aula que vem. A teoria celular, no começo dela, no século XIX, também é porque se queria saber a unidade básica de um organismo que se mantém sozinha e que esteja em harmonia com o todo, a partir dessa lei da natureza. Mesma coisa a ecologia, certo? O Haeckel, que criou a palavra ecologia, era um organicista. Vamos lá, chegando no meio-dia, aqui tem uns exemplos de pseudociência que eu vou falar. A aula que vem, deixa para... Vou ver talvez nem nessa sequência aqui. No século XIX teve umas pseudociências que eram até com... vou parar a gravação. Parar primeiro a minha apresentação. Espera aí, pessoal. Vou parar a gravação, tá? Então, vou pegar a gravação. A aula que vem, a gente vai começar a ver evolução e depois genética com Mendel.